Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bom, General Paca, militante do MPLA, sai em defesa da UNITA, atira-se contra o partido dos camaradas e diz: a acusação e destituição de João Lourenço é legítimo. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, maniga. Bom, J Privado na casa, família. Pronto, estão a ver o novo background, né? O novo atrás. Sim, mudamos de um pouco né? Vocês sabem, Antes mesmo de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se você não curtir, comente bastante que é essencial para nós, ok, família? Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é bom essencial. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o recado do mano J Privado. Let's get it. O canal MSTV, J Privado e a Manuel Rosas Business Corporation finalmente conseguiram fechar um acordo, uma parceria que trará muitas oportunidades de emprego para você que é cidadão angolano, que está difícil de encontrar um emprego neste país. Olha, ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. Eles atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil kwanza mês. E o Standard, que são 24 meses. E durante um ano você irá receber 40 mil. E no segundo ano, a Manuel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosa Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924 75 48 80 ou mesmo 926 03 37 e 65. Espero o seu contacto e diz: vim pelo J Privado, ok, família? Bomba! General Paca, militante do MPLA, sem defesa da UNITA e atira-se contra o partido dos camaradas e diz: a acusação e destituição do João Lourenço é legítimo. Tá entendendo, família? E a família, como vocês sabem, recentemente o Partido UNITA veio a público mostrar, né, a vontade de querer destituir o presidente lumpeno de nome João Lourenço. E nisso, alguns dirigentes do MPLA vieram também a público rebater, né, essa tal intenção de querer destituir o presidente João Lourenço. E numa delas, né, a vice-presidente do MPLA disse que a UNITA está querendo tentar cometer um golpe de Estado, né? E face a isso, o general Paca, entrevistado pela VOA, respondeu. Basicamente, para quem não sabe quem é o general Paca é um general do MPLA, tá entendendo? É um general que há alguns anos já não está contente, tá entendendo, com a situação que o país se encontra e já não está contente conforme os angolanos hoje vivem, tá entendendo? Chegou mesmo a chamar os militantes do MPLA, João Lourenço, entre outros, de lumpenos, tá entendendo? Sim, é isso mesmo que você está a ouvir. Olha, sociólogo adverte que discursos de instabilidade podem criar na população um sentimento de angústia e ansiedade. Isso é o MPLA que faz sempre. Olha, a vice-presidente do MPLA, partido no poder em Angola, acusa a UNITA, na oposição, de querer assumir o poder de forma legítima, no encontro com partidos que lutam pela independência dos países africanos de língua portuguesa. Na segunda-feira, Luísa Damião afirmou que o maior partido da oposição nunca aceitou os resultados eleitorais desde 1992 e tem optado por atos não patrióticos que minam a unidade nacional. Este posicionamento de Damião surge dias depois de a UNITA ter anunciado um processo de impugnação do presidente lumpeno de nome João Lourenço, num país governado pelo mesmo partido desde 75, que tem uma forte base militar. Um especialista em assuntos militares considera que Damião deve estudar a segurança do país, enquanto um sociólogo ou um psicólogo adverte para o sentimento de instabilidade, né, a angústia e a ansiedade que a política pode semear na vida dos cidadãos. A história militar angolana e a estrutura castrense do país, institucionalizada há vários anos, não permite qualquer ação
acusação contra o Estado proveniente de um partido completamente desmilitarizado. A opinião é do general angolano na reserva de nome Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por General Paca, para quem a UNITA foi completamente destruída, não tem hipóteses de dar nenhum golpe de Estado. Em 2002, nos acordos de paz, a tropa da UNITA foi absolvida nas Forças Armadas angolanas. O general Paca diz que estes discursos de Luísa Damião acabam por ser uma subversão política contra o partido UNITA. A vice-presidente está a confundir as coisas, como também não foi a tropa, acho que deveria ir para uma academia militar aprender, concluiu. Entretanto, para o sociólogo Carlino Zassala, estes discursos podem criar à população um sentimento de instabilidade, angústia e ansiedade. O mesmo foi e disse, abre aspas, ninguém está acima da lei. Se nós não obedecermos à lei, cria um sentimento de instabilidade porque são as leis que protegem os cidadãos, aponta Zassala, que apela ao cumprimento das leis para a tranquilidade dos cidadãos. As leis protegem os mais fracos. Quando as leis não são aplicadas aos mais fracos, ficam numa situação de instabilidade, de ansiedade e de angústia, normalmente sem saber o que vai lhe esperar da vida, diz o sociólogo. Em entrevista à Voz da América, em Washington, na sexta-feira, dia 28, o presidente da UNITA disse que o MPLA está com medo do processo de impugnação, porque enquanto o partido na oposição levou o debate para as instituições, o parlamento, mas o partido no poder levou o debate para a rua, família? Fonte vamos ouvir aqui mesmo o áudio do general Paca, ok? A UNITA foi completamente destruída. Não tem hipótese de dar nenhum golpe de Estado. É falácia. Em 2002, nos acordos de paz, a tropa ligada à UNITA foi absolvida nas Forças Armadas angolanas que, para Manuel Pacavira, estes discursos da Luísa Damião acaba sendo uma subversão política contra o partido UNITA. É subversão política que estão a fazer contra a UNITA. Os autóctones, os chamados pretos, são maioria, tá vendo? Não podem andar toda a vida submetidos ao belo prazer, tá vendo, dessa gente. Acho que a vice-presidente está a confundir as coisas. Como ela também não andou na tropa, tá vendo? Nem conhece da arte militar, tá vendo? Está a confundir. Então ela deve estudar, ir para uma academia, tá vendo, que é para aprender. Ou ir ao CIS, ao Serviço de Informação, que é para o CIS comprovarem se a UNITA tem armas e se pode dar golpe de Estado. Isso aí é falácia, é pura diversão ideológica. Se na realidade o que a UNITA apresentou está respaldado na Constituição e que o país é um Estado de direito, aí nós devemos todos nos submeter às leis, porque ninguém está acima da lei. Então, se nós, por exemplo, não obedecermos às leis, isso cria um clima psicológico de instabilidade por parte dos cidadãos angolanos, porque é a lei que, na realidade, tem um objetivo até de defender os menos desfavorecidos numa sociedade. A família, vocês viram as declarações do general Paca? Sim, realmente, eu já disse aqui, não tem como fazer guerra com quem está desarmado. Se vocês querem fazer guerra ao MPLA, venham, avisam a população, armem a população e depois comecem a fazer guerra. Aí sim. Agora, vocês ficam a criar discurso de instabilidade, que o país não sei o que é politizada. O país é instável socialmente, porque a população morre de fome, a população sofre dia após dia. Tá a entender? Esse discurso já não cola de que a UNITA é ilegítimo. Oi, vocês não estão a lidar mais com burros. Tudo que vocês falam terão resposta no dia seguinte ou na hora seguinte, porque temos o canal MSTV, temos a MSTV, temos outras plataformas para poder rebater essas vossas falas, esses vossos discursos que alimentam ódio, que alimentam perseguição. MPLA, aprendem de uma vez por todas. O país mudou. Atenção aos sinais. Estamos a avisar aqui todos os dias. Está a entender? A acusação e destituição do João Lourenço é legítimo. Diz aqui o Tolongongo Cola, tá entendendo? Pela primeira vez na história política de Angola, a UNITA protagonizou algo inédito, contra-atacando o regime que se encontra percentualmente débil e um feito que jamais se esquecerá por década. Angola não será a mesma depois da formalização desse processo, a Assembleia do MPLA. Vamos lá ouvir aqui os dizeres do nosso irmão, ok? Let's get it. O regime reagiu de forma incipiente à conferência de imprensa feita pela UNITA, onde tinha declarado que iria apresentar uma proposta de acusação e destituição do presidente, nunca eleito pelo povo,
segundo os registros legais da própria CNE e do Tribunal Constitucional de Angola por ferirem gravemente a lei e a Constituição. Como sempre, o regime recorreu ao fantasma da guerra que terminou em 2002, com a morte em combate do líder da oposição Jonas Savimbi, para criar medo à população, para friar e se conformarem à vontade de quem se quer perpetuar no poder, sem nada fazer em prol dos angolanos, assim explicam os analistas nacionais e internacionais. Em 2021, o regime fez uma revisão pontual à Constituição e se esqueceu de alterar o artigo 129 e seguintes, como também não reviu, enquanto maioria, a Lei 13/2017 de 06 de julho e sobretudo o art. 159 do Regimento da Assembleia Nacional. Em 2022, no início do ano civil, o regime usou os instrumentos legais, como a Constituição e a Lei dos Partidos Políticos, junto do Tribunal Constitucional, para destituir o presidente da UNITA, o que aconteceu. O TC achou procedente o provimento contra o líder da oposição que o destituiu da liderança do partido, mesmo sabendo que sua conduta era ilegal. O que fez que Isaias Samakuva regressasse ao poder até à convocatória do novo Congresso e sua realização que ocorreu no espaço de 2 meses. O candidato deposto foi obrigado a concorrer novamente, foi candidato único. Materializou-se, vencendo com 63% dos votos. O uso da Constituição e da lei, para o regime se utiliza apenas quando estão em jogo seus interesses. De outra forma, se a oposição usar as mesmas para fins concretos, significa subversão, guerras, incitação à violência, instigação, etc., etc. Em 2022, o regime não venceu as eleições, assim como nas eleições anteriores realizadas no país. O sistema impôs o medo a todas as instituições, especialmente a CNE, o Tribunal Constitucional, a fim de declarar o MPLA como vencedor. Mesmo sem comparar as atas sínteses entregues pela CNE, o TC foi obrigado a declarar vencedor aqueles que perdeu. Quem ganhou as eleições foi declarado perdedor, quem perdeu as eleições foi declarado vencedor. O regime está sem sono, o sistema vive um pesadelo. O sistema dá-se tiros nos próprios pés de forma sequencial, aumentando a ira dos angolanos que todos os dias não tenho que comer, beber, estão com a falta de saúde, habitação, trabalho, educação, saneamento básico, estradas, respeito aos direitos humanos, encomendas de mortes seletivas sob o não repúdio e o silêncio do comandante em chefe. Lamento os argumentos banais daqueles que vivem de migalhas e que dizem de anormal e ilegítimo a posição da UNITA. Usam este pase de forma monóloga para distraírem os menos atentos. Infelizmente, os tempos são outros. Com base no art. 127k, n.1, o Presidente da República não é responsável pelos atos praticados no exercício das suas funções, salvo em caso de suborno, traição à pátria e prática de crimes definidos pela presente Constituição como imprescritíveis e insuscetíveis de anistia. O N.2. A condenação implica a destituição do cargo e a impossibilidade de candidatura para outro mandato. O Presidente da República não é responsável pelos seus actos, mas sempre que sua conduta incorra a suborno, traição à pátria de crimes definidos, é passível de acusa e destituição da Presidência da República. A acusação e destituição de João Lourenço é legítimo nos termos do art. 129, n.1, alínea A, B, C. O Presidente pode ser destituído do cargo nas seguintes situações: crime de traição à pátria e espionagem, suborno, peculato, corrupção, por incapacidade física e mental definitiva para continuar a exercer o cargo, por ser titular de alguma nacionalidade adquirida, por crimes hediondos e violentos tal como definidos na presente Constituição. N.2.
pode ser destituído por crime de violação da Constituição que atente gravemente contra a. o Estado Democrático e de Direito b. a segurança do Estado c. o regular funcionamento das instituições e do regimento interno da Assembleia Nacional, art. 253, n.1, a iniciativa dos processos de acusação e destituição do Presidente da República compete à Assembleia Nacional. N.2. A proposta de iniciativa é apresentada por 1/3 dos deputados em efetividade de funções. N.3. Recebida a proposta de iniciativa dos processos de acusação e destituição do Presidente da República, o plenário da Assembleia Nacional reúne-se de emergência e cria, por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções, uma comissão eventual, a fim de elaborar um relatório, parecer sobre a matéria no prazo que lhe for fixado. E assim sucessivamente. Dos factos, JLO apostou em contratações simplificadas desde 2017, entregando milhões às suas empresas e de seus mais próximos. JLO controla toda a comunicação pública e alguma privada. JLO não aceita o princípio do contraditório. O que o angolano faz é uma imposição racional de fazer diferente em relação às TPAs e ANAS. JLO usa os meios de comunicação para desinformar o cidadão. Os meios de comunicação social monologam entre si todos os dias. JLO não combate a corrupção, persegue os opositores, a família dos santos. Assambarcou-se dos tribunais Constitucional e Supremo para decidirem segundo os seus ditames, caficou as Forças Armadas, o Ministério do Interior e outras instituições, entregou os recursos naturais aos chineses sem o consentimento dos angolanos, faz dívidas à China, ao Banco Mundial, ao FMI em nome dos angolanos, mas os mesmos valores são cabimentados em contas particulares. O Sr. JLO desvaloriza os sindicatos nacionais dos trabalhadores, usa e abusa do erário público para fins pessoais, não respeita os direitos humanos, valoriza o estrangeiro em detrimento do angolano, desrespeita frequentemente a Constituição. Ilegítimo que JLO seja acusado e destituído porquanto evidente não se argumenta, perlustra-se. Só não vê aquele que não pretende ver, dizia um sábio angolano. Diante desse cenário, duas posições: A. Legal, B. Política. O regime, com o comunicado apresentado pelo seu berial político, deu logo a entender que não leu e nem está preocupado com a democracia e muito menos com o bem-estar das populações. Quem sempre fez menção de que a oposição não gosta de usar os instrumentos legais para reclamar seus direitos é, consequentemente, repor a legalidade dos fatos violados. Foi sempre o regime. Hoje, deixou de usar a legalidade para dizer que a oposição tudo faz para incitar a subversão e atingir o poder de forma ilícita. A ideia do regime é sempre de desinformar para confundir. No final de tudo, vai prevalecer a vontade dos opositores, quando derem entrada formal da acusação na Assembleia Nacional nos próximos dias. O procedimento pode vir a ser um provimento se no dia da votação dos 2/3 dos deputados em efetividade não forem vigiados dia e noite, ameaçados de morte juntos dos seus familiares e outras técnicas que na altura certa o regime vai impor contra os seus deputados, como pode acontecer o extraordinário. Naquele dia da sessão especial, a Assembleia terá um aparato de agente secreto, disfarçados em fatos lindos, para controlar deputados do regime como alerta indireta. Aí de vós se votardes contra JLO, o que poderá acontecer é o mesmo cenário do pretérito ano de 2022, quando a CNE recusou em repor a legalidade contra os atos ilegais da CNE de comparar as atas sínteses apresentadas pela oposição, contra os resultados definitivos apresentados pela CNE, o Tribunal Constitucional quando, nas vestes de Tribunal Eleitoral, foi parcial, favorecendo o regime. O Tribunal tem como função dirimir os erros de legalidade e as conformar segundo a Constituição e a lei. O que não aconteceu por razões que todos nós sabemos.
Do ponto de vista político, é já um ganho por parte da oposição e dos cidadãos porque alguma coisa irá mudar por parte de quem governa. O uso abusivo e desrespeitado de quem exerce o poder será ponderada nos próximos anos, quando tiver que roubar, corromper ou cometer uma ação anormal, pensará duas vezes antes de o fazer. Essa destituição é um sinal indelével que jamais se apagará na vida do presidente não eleito e na vida das próximas gerações. Nos termos do art. 159 da Lei N.1317 de 06 de julho sobre o regimento da Assembleia Nacional, fala sobre votação secreta. Fazem-se por votação secreta, a, as eleições, salvo deliberação contrária tomada por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. B. A acusação do Presidente da República nos termos do N.5 do art. 129 da Constituição e dos arts. 284 e 285 do presente regimento. C. As deliberações que, segundo o presente regimento ou a lei devam observar essa forma, a votação é secreta a todos os níveis. Caros membros do MPLA, todavia, sabe-se o quanto é matreiro o sistema, mas nada está claro de que suas intenções serão sempre perfeitas. Tudo é possível tanto do ponto de vista legal se pensar Angola e de certo se os deputados do MPLA sentirem que foram eleitos pelo povo e que devem respeito a ele, enquanto representantes na Assembleia, farão o inédito e Angola poderá voltar a sonhar. Mas se tiverem sido nomeados pelo comandante em chefe, o voto será contra o bem comum. Politicamente, é uma vitória conquistada pela oposição e os cidadãos angolanos. Família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque estamos em notícia. Você não sabe parte de nós. Então em notícia, a nossa campanha para aprender a família neta, a família de Gilo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Inscreva-se para nós, que é muito importante. E até muito tempo, até o próximo vídeo, MSTV. Até ver que chega até você. Até ver que não vai gelar semana.